Olá, hoje estamos aqui para poder trazer para vocês, nossos clientes e interessados na solução ARC, informações que podem agregar a todos vocês. Chegam para nós, no nosso canal de atendimento ao cliente, algumas dúvidas e estamos aqui para esclarecer algumas dessas principais dúvidas para vocês. Meu nome é Eduardo Quintais, sou diretor responsável por novos negócios e atendimento a cliente e eu estou aqui com vocês com Anderson Tamborim, responsável pelo produto ARC e o nosso principal especialista. Anderson, algumas das dúvidas que chegam para nós e eu queria contar com a sua ajuda aí para esclarecê-las. A primeira e muito importante, nos perguntam muito quais são os profissionais que podem fazer uso do ARC. Uma ótima pergunta. E é algo que sempre gera dúvidas com quem a gente apresenta, né? O que acontece? O ARC ele atende principalmente os profissionais de recursos humanos na hora do recrutamento e também o pessoal de compliance, que são aqueles que acabam tendo que lidar depois que os problemas acontecem. Então, é sempre ideal pensar na aplicação do ARC no processo de entrada desses novos colaboradores. Então, o ARC passa a fazer parte de um processo seletivo como um dos filtros na hora de tomada de decisão. Para quê? Para ajudar a entender qual é o nível de maturidade moral e ética daquele avaliado, entender se ele se encaixa com a expectativa daquela vaga na empresa e, principalmente, entender se a empresa está disposta a acolher o nível de risco que aquele candidato traz. Afinal de contas, cada cargo, cada empresa tem o seu apetite ao risco. Então, vão haver cargos onde esse apetite pode ser maior ou menor e nada melhor do que o próprio cliente para decidir isso. E também o pessoal de compliance pode usar a ferramenta para um mapeamento organizacional, entendendo se existem pontos ali de calor, por assim dizer, o que é muito comum. Muitas vezes as empresas acreditam que porque não está chegando denúncia no canal de denúncia, porque eu não tenho ali um problema emergente, que está tudo bem. Quando na verdade a maior parte dos colaboradores acaba retendo informação sobre coisas que eles estão vendo acontecer. Então, quando você aplica a ferramenta nesses colaboradores, você consegue entender o nível de risco nas diferentes áreas e, com isso, endereçar situações, tanto de política, ações de mitigações, para o ponto exato para estancar aquela situação. Então, resumindo, tanto o recrutamento e seleção, desenvolvimento profissional, quanto o compliance. Perfeito, Anderson. Então você já meio que respondeu a segunda pergunta, que é a segunda pergunta muito bem aqui. Como que o ARC pode ser aplicado para avaliar a equipe interna, identificar possíveis riscos e áreas de maiores riscos, né? Fazendo uma comparação também com aquele mapeamento de cultura e ética da empresa. Isso, e não só para mapear os riscos, mas também algo que a maior parte das empresas que já tem uma maturidade em relação ao desenvolvimento dos talentos, usar o relatório do ARC como uma ferramenta para ajudar a apontar as direções de para onde poderia desenvolver esse profissional. Por quê? No relatório do ARC, nós temos as questões do comportamento e os fatores de desenvolvimento comportamental que muitas vezes, numa promoção interna, aquele colaborador ele pode ser muito bom tecnicamente, mas falta ali alguns elementos do comportamento que podem acabar fazendo essa pessoa sair de uma posição que ela está muito bem, produzindo, aí ela vai para uma promoção, aí ela chega naquela nova posição e ela não performa. E aí o que acontece? A pessoa é penalizada. É obrigação dos recursos humanos, desenvolvimento de novas questões para que essa pessoa chegue nessa nova posição, municiado também do aparato de habilidades. Então, para não jogar a pessoa ali na frigideira, e amanhã depois ela acaba sendo desligada por algo que ela almejava conquistar. Perfeito, é o aprofundamento nos soft skills do colaborador em si. Né? Existe até uma coisa que a gente fala o seguinte, às vezes a pessoa ela sai de ser cabeça de lambari e vira rabo de tubarão. Na hora que ela vira rabo de tubarão, a coisa muda, ela não sabe como gerenciar isso. E é algo que a gente pode prever e ajudar os clientes a antecipar. Opa, eu quero essa pessoa aqui, deixa eu ajudar ela a desenvolver esse skill. Perfeito. Uma terceira pergunta que nos chegou, já um pouquinho diferente aí da introdução que nós fizemos, o ARC possui algum tipo de mecanismo para identificar tentativas de manipular a resposta do avaliado? O ARC é possível enganar
a plataforma? É uma ótima pergunta. Porque o que acontece? É normal em todo processo seletivo, em todo teste, que os avaliados eles tentem transmitir uma aura mais positiva. Isso é natural do ser humano. Todo mundo quer ser bem visto, quer ser visto como sendo alguém produtivo, positivo. O que acontece é que tem algumas pessoas que têm uma tendência a exagerar nesse tipo de coisa. E o que acontece? É contratado e não é nada daquilo que apareceu, né? E aí a pessoa acaba depois tendo problemas, o RH vai acabar tendo que desligar essa pessoa por conta de comportamentos que não se manifestaram ali na entrevista, e isso vai gerar ali o início do novo ciclo. Como que o ARC funciona? A gente trabalha com uma metodologia exclusiva nossa, que faz um mapeamento do perfil de comunicação. E o que isso nos possibilita? Entender as respostas do avaliado às perguntas, ou seja, a ferramenta entende realmente o que a pessoa está querendo dizer, e com isso a gente identifica se ela está de fato respondendo aquilo que está sendo perguntado e se ela está respondendo aquilo de maneira transparente e com sinceridade. Com isso, a plataforma ela se torna 100% anti-gaming, ou seja, se o avaliado tentar burlar o teste, ele tentar jogar com o teste, para tentar responder de uma maneira que não condiz com o que ele acredita, isso vai ser identificado e vai ser pontuado ali no nível de risco dele. Complementando, e uma dúvida, se eu pegar uma resposta do Google, de uma inteligência artificial e colocar no ARC durante a minha resposta, o ARC vai identificar essa situação. O que acontece? Inclusive, se você que está assistindo for lá no YouTube pesquisar, existem muitos vídeos de pessoas ensinando a burlar teste comportamental. Ah, você vai fazer o teste da plataforma tal, responde assim, responde assado. Isso não tem como acontecer no ARC, porque o questionário é desenvolvido pensando em extrair o elemento humano da situação. Então, se ele tentar usar um chat GPT, se ele tentar pegar uma resposta do Google e colocar, isso daí vai gerar um conflito, que é o que a gente trabalha dentro do ARC como identificação de anomalia. Então essa anomalia vai prejudicar o nível de risco dele, isso vai fazer com que ele acabe sendo desconsiderado aí no processo seletivo. A escala moral e ética dele também vai ser aplicada ali, né? Exatamente, seria o equivalente a numa entrevista de emprego, você mentir descaradamente para o seu recrutador. Ótimo exemplo. Anderson, uma última pergunta aqui que eu estou trazendo aqui dos nossos clientes e interessados no ARC. Como que a inteligência artificial avalia esses candidatos, esses entrevistados, esses colaboradores? Como que a inteligência artificial dentro do ARC faz esse tipo de avaliação? Excelente. Muitas vezes as pessoas ficam um pouco receosas quando usam o termo inteligência artificial. O que acontece é que nós trabalhamos com algoritmos que extraem muitas informações da participação do avaliado no processo. Com isso, a gente consegue acessar camadas mais profundas do comportamento e da comunicação. Que tipo de camada? Elementos de tomada de decisão, aspectos emocionais, cognitivos e os tratos de personalidade. Com isso, a gente faz uma correlação de milhares de elementos. Para vocês terem uma ideia, a gente consegue extrair mais de 800 mil elementos ali de cada avaliado. O que isso permite? Que eu consiga identificar esses pontos que são discrepantes e a gente faça uma covalidação dentro do teste. Isso permite a gente, inclusive, identificar ali na participação do avaliado essas anomalias que eu mencionei. A gente consegue mapear com 95% de exatidão esses traços comportamentais. E o melhor, livre de vieses do próprio avaliado, porque nós não usamos o questionário padrão que muitas vezes pergunta para esse indivíduo sobre o comportamento dele. As pessoas não entendem o próprio comportamento muitas vezes. Então, com isso, a gente consegue chegar num nível de proficiência para entregar o relatório que um teste convencional não consegue chegar perto. Então, a inteligência artificial no ARC, ela trabalha justamente para pegar essa montanha de informação que um analista humano nunca seria capaz de fazer, processar isso e entregar de uma maneira palatável, intuitiva e que seja aplicada a resolver um problema do mundo real. Então, a inteligência artificial, ela ajuda o profissional do RH a ser mais assertivo, mais ágil e trabalhar muito mais elementos para fazer uma tomada de decisão mais assertiva. Perfeito, perfeito. Anderson, muito obrigado aqui por esse bate-papo.
A gente trouxe aqui para vocês as principais dúvidas que mandaram para nós. E se você tem alguma outra dúvida e queira tirar aqui essas informações com o nosso especialista Anderson Tamborim, por favor, comente no link abaixo, nas mensagens abaixo, e a gente faz um outro vídeo, uma outra oportunidade, essas informações para vocês. Muito obrigado e até a próxima.